melhor. E aí isso repercute lá na frente, porque os homens se casam e aí naturalmente eles vão preferir continuar nessa prática do que estarem com suas esposas. E isso é aprendido na escola. Então o sistema educacional hoje tem trabalhado para destruir a mente das crianças. No Brasil, a ideologia de gênero, que uma pessoa não é definida quanto a ser humano por partes fisiológicas do corpo, ou seja, eu posso ter um órgão genital masculino e ser uma mulher num corpo de um menino. Essas coisas são ensinadas abertamente, tanto que é muito comum você ver crianças que falam: eu não sei o que eu vou ser quando crescer, vou decidir ainda. Ou seja, ter um corpo feminino não me torna uma mulher e ter um corpo masculino não me torna homem. Isso é uma maneira de você destruir a liberdade de consciência de uma pessoa, enquanto pequena, talvez não tendo toda a condição, é ensinado nessa direção. A religião, o que eu posso dizer da religião? Talvez a religião hoje seja um dos principais agentes de Satanás para destruir a mente do povo de Deus, coagindo, forçando, através de falsos ensinos, enfim, através de tantas coisas que a gente sabe que são um erro. A senhora White, em um dos seus livros, ela diz assim: a pessoa que tenta coagir a consciência de outra pessoa, ela não está mais sobre a guia de Cristo, pois revela os atributos de Satanás, pois ele é que coage a consciência alheia. Então, quando nós olhamos para a religião, tem sido um elemento extremamente eficaz nas mãos de Satanás para coagir a consciência dos seus fiéis. E quando a gente olha para a Idade Média, nós vamos perceber que isto se tornou uma verdade clara. Ou você aceitava um falso sistema de adoração, vinculado ali ao papado, ou você perdia a vida. Então ali ia além de violar a consciência. Nesses casos você perderia mesmo a própria vida. E alguém pode pensar: mas ainda bem que isso ficou restrito somente a este período e a esta denominação. Mas o fato é que João 16:1 diz que chegaria um tempo em que muitos iriam expulsar filhos de Deus da sinagoga, e a sinagoga que João está falando ali é a sinagoga onde encontramos a verdadeira igreja, e vão dizer que estariam fazendo um trabalho para Deus. Então, na verdade, a perseguição não se restringe, a perseguição de consciência não se restringe somente a um tipo de religião específico, a um tipo de igreja específica. Todos nós podemos ser algozes ou perseguidores da consciência alheia. Identificar deficiências não quer dizer que nós somos críticos ou perseguidores. No Brasil, por exemplo, qualquer coisa que você fala, você já se torna um perseguidor da igreja, um dissidente, coisa desse tipo. Você não pode falar exatamente nada. Tivemos um caso famoso de um pastor que viveu 2 anos em adultério, a maioria dos líderes sabiam, e aí quando já não pôde mais abafar o caso, por ele ser uma figura muito proeminente, talvez um dos maiores pregadores da América do Sul e o mais conhecido pregador adventista, quando não puderam abafar mais o caso, deram uma promoção para esse rapaz, para enviar ele para pastorear uma igreja lá nos Estados Unidos. Mas a amante ficou muito chateada, que o amante dela iria embora, e tornou a situação pública. E ninguém podia falar nada. Mas você está falando isso porque você está perseguindo a igreja. Irmãos, se você tivesse um câncer e você fosse no médico, e o médico olhasse para você e falasse assim: olha, meu senhor, você não tem nada, você está tão saudável quanto uma criança, pode ir embora, você não tem nada que tratar. Tendo o câncer, vocês acham que essa é a informação que vocês gostariam de ouvir? Não. Quando a gente vai ao médico, o que a gente espera ouvir? Uma informação verdadeira, fidedigna. Então, identificar um erro e trabalhar para corrigir é discernimento e não acusação.
Eu digo isso por quê? Porque nós vamos avaliar a intolerância de liberdade religiosa dentro de uma visão mais doméstica, dentro da visão da nossa própria casa, da nossa própria igreja, ou seja, a falta de liberdade religiosa que hoje enfrentamos dentro da própria igreja adventista do sétimo dia. Eu posso dizer isso por experiência própria, porque um dia eu tomei a decisão de largar as drogas, bebidas, uma vida de prostituição, vivendo boa parte dessas coisas estando dentro da igreja, e quando eu tomei a decisão de mudar de vida, fui para uma escola missionária e fui excluído um mês depois. Ou seja, até hoje eu não consigo entender isso. Enquanto eu bebia, fumava, cheirava cocaína à vontade, eu não tinha nenhum problema. Foi eu tentar mudar de vida, acabei sendo removido da igreja. Falta de liberdade religiosa. Aqui mesmo aí em Moçambique, né? Um grupo de rapazes lá que estão tentando fazer um trabalho missionário, e lá é só trabalho missionário mesmo, não tem livro, não tem nada. O que eles fazem é campanha evangelística. Vão para uma cidade, divulga que vai ter um pregador ali, pregam ali para aquelas pessoas. As pessoas que recebem estudo, todas são direcionadas para a igreja. Até recentemente, né, um dos irmãos lá, o irmão Oscar, numa campanha conseguiu mais de 20 ou 30 pessoas para o batismo. Foram todas batizadas na igreja e agora, essa semana, 2 deles já foram removidos. Um dia receberam uma carta comunicando que eles seriam discutidos na reunião de igreja para esclarecer outros pontos. Como a reunião ia demorar, no dia seguinte já mandaram a carta com o nome deles removido. Ou seja, contra o manual. Eles não tiveram nem oportunidade de ir lá para ouvir. Mandaram num dia a carta notificando, e em vez de esperar os 15 dias, no dia seguinte, talvez por ansiedade, já mandaram a carta com a remoção, né, dos membros. E não foi diferente. A vez passada que eu estive aqui, em março, eu preguei no Ministério Raios, foi uma bênção, falei sobre neuroplasticidade e santificação, ou seja, um tema voltado também à minha área de estudo, né, a neurociência. E aí alguns jovens foram, e 6 desses jovens que foram, alguns estão aqui, foram removidos logo depois por terem ido assistir essa palestra. Também sem se seguir os protocolos do manual. Não foi feita comunicação prévia, e pior, uma pessoa de um outro distrito foi excluída no mesmo pacote naquela igreja. Então, uma série de ilegalidades. Ou seja, o negócio está virando casa de mãe Joana, como a gente diz lá no Brasil. Então, infelizmente, hoje, a falta de liberdade religiosa não é algo restrito somente ao papado. Bateu nas nossas portas. E vai piorar. O livro Spalding Maguen, página 1, eu vou citar as palavras da profetisa, Spalding Maguen, volume 1, página 11, diz assim: vi que os santos dos últimos dias serão um povo desconhecido dos católicos. Por isso, por eles serem desconhecidos, os seus irmãos adventistas do sétimo dia os entregarão aos católicos, dizendo: estes guardam o sábado, não observam o domingo, eles devem morrer. Assim os santos serão entregues para serem mortos. Se cumprindo então João capítulo 16, verso 1 e 2, de que os nossos próprios irmãos vão entregar os santos para serem mortos. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 diz que não há nada de novo debaixo do sol. 3,15 diz, no mesmo livro, que aquilo que foi é o que será, e Deus pedirá conta das coisas que passaram. O livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 339 diz: Deus ajuntou os tesouros, todos os seus tesouros para os últimos dias. Todos os grandes e solenes eventos que aconteceram na Igreja de Deus pelos séculos, repetir-se-á na Igreja de Deus no final. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 115, diz que toda a luz acumulada por séculos brilha sobre o povo de Deus nos últimos dias. Profetas e Reis 626 diz que grandiosas coisas foram ditas de Sião, muitas coisas foram ditas dos profetas, e vivemos hoje sobre a luz acumulada por séculos. Que testemunho então nos convém dar? O livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 89 diz: muita maior luz incide sobre nós do que incidiu sobre os homens do passado, de modo que Deus não nos aceitará
se nós fizermos as mesmas obras que eles fizeram no passado. Ou seja, à medida que a iniquidade escalou, a fidelidade do povo de Deus também deve escalar. O Desejado, na página 100, diz que João Batista se preparou para a grande missão da sua vida, ser o precursor de Jesus. Na página 101 diz que ele desenvolveu tamanha percepção espiritual que ele sentia a aproximação de um demônio. Ele sabia quando Satanás ou um demônio estava por perto. Na página 224 diz que este homem fez o seu primeiro sermão. Diz assim: quando João Batista fez o seu primeiro sermão anunciando é vindo o reino de Deus, o que aconteceu? Satanás temeu pela existência do seu reino. Um homem poderoso. E no Testemunhos para a Igreja, volume 1, 321, é dito, último parágrafo: Deus não aceita como mensageiros seus homens que tenham uma mensagem branda. A nossa mensagem precisa ser mais poderosa e mais direta do que foi a mensagem de João Batista. A de João Batista sacudiu o inferno. A nossa precisa derrubar o inferno. Então nós vamos lidar com essa situação, meus irmãos. Não haverá um campo seguro. Todos vão buscar coagir a nossa consciência. E esta deverá estar firme como o aço, a ponto de, se tivermos que ser levados à fogueira, devemos ir. Não é seguro violarmos a nossa própria consciência, disse Lutero, e isso está no Grande Conflito. Não é seguro violar a nossa própria consciência. Lutero preferia morrer a violar a sua própria consciência. Tanto que no Grande Conflito, na página 152, diz que Lutero, no último parágrafo, escondia-se atrás do homem do Calvário e não fazia caso da sua própria condição. Na página 153, muitos diziam: Lutero, ele indo para a dieta de Worms, não vá a essa dieta porque eles vão te matar, como fizeram com Hans. E Lutero audaciosamente respondia: ainda que se acendam fogueiras de Wittenberg a Worms, cujas chamas atinjam o próprio céu, eu caminharia sobre essas fogueiras, compareceria diante daquele hipopótamo, entraria por suas mandíbulas e quebraria todos os seus dentes, confessando o nome de Jesus. Ainda que cada telha da cidade de Worms seja um demônio, eu ali entraria. História da Redenção 349:50. Ali estava Lutero, um homem que não temia a face de homens e nem a face de demônios. E maior luz incide sobre nós. Irmãos, Lutero não tinha medo de perder a vida. Por todo lugar que eu tenho passado, eu vejo pessoas que têm medo de perder o púlpito. Ah, irmão, toma cuidado, não fala tão forte, senão você pode perder o púlpito. Eu acho que eu vou abrir uma fábrica de púlpitos e vou ficar rico, né? Porque cada um pode ter seu púlpito em casa. Já que muitas vezes a gente gosta tanto do púlpito. Quando John Wesley perdeu o prestígio na Inglaterra e não tinha onde pregar, surge um personagem e fala: olha, John Wesley, por que você não prega em outros lugares? Ele diz: como que eu vou pregar fora da igreja? Jonathan. E ele disse: olha, o mundo é o meu púlpito, o mundo é a minha igreja, e as colinas é o meu púlpito. Então a gente pode fazer um púlpito desse, levar para a praça e pregar na praça. Eu gosto de pregar na praça. E lá no Brasil, às vezes você prega e ninguém nem presta atenção. Lá na Suécia, a gente fez um trabalho na praça, passava 100 pessoas, nem olhavam na tua cara. Mas ficávamos falando ao vento. Mas falávamos. O importante é falar, o importante é avançar. Então precisamos, irmãos, estar firmes na tocha da verdade. Vamos avançar. Eu quero avaliar com vocês a experiência do povo de Israel. Capítulo 11 de 1 Coríntios fala que a história de Israel é feita uma figura para aqueles que estão chegados nos últimos dias. O capítulo 15, verso 3 e 4 de Romanos diz que todas as coisas escritas no passado é para a nossa advertência. A página 158 do livro Vida e Ensinos diz que a história de Israel é a história do povo de Deus, assim como o Grande Conflito 457, 458, que repete a mesma ideia. Que da mesma maneira que Israel caminhou por 40 anos no deserto,
Nós, como adventistas, estamos caminhando aí desde 1844. Então, a história de Israel é um exemplo, um símbolo, um tipo claro da história do povo de Deus agora nos últimos dias. Então, se vocês quiserem saber tudo o que vai acontecer na nossa jornada nesses últimos dias, basta estudarmos a história de Israel, desde o Egito até o seu estabelecimento em Canaã. Ok? Avancem comigo aqui no capítulo 25 de Números. Números 25. O meu objetivo é fazer uma análise breve em Josué 22. Alguém sabe o que é narrado ali na história de Josué capítulo 22? É uma história interessante. Em Josué capítulo 22, fala sobre a intolerância de uma parte das tribos contra a outras 2,5 tribos que não quiseram avançar para Siló, que era o local designado para culto. Ok? Vamos avançar então. Assim como estamos, vamos baixar a nossa fronte e pedir a Deus discernimento. Oremos. Bondoso Deus, querido e amado Pai, queremos nesse momento rogar uma vez mais pela presença do Seu Santo Espírito em nosso meio, que não venha a ser o homem a falar, mas que o Senhor possa usar este lixo aqui à frente, porque a Sua própria Bíblia diz que nós somos um verme, mas que o Senhor possa falar palavras de vida através deste verme aqui, nesta manhã. Que cada adorador aqui presente possa ter a sua consciência despertada quanto à necessidade de sermos fiéis e não nos importar com o assim diz o Estado ou com o assim diz a igreja, mas estar preocupados com o assim diz a sua palavra. Nos dê sua graça, seu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Ok, aqui em Números 25 nós estamos a menos de 6 meses da entrada do povo de Israel em Canaã. Ok? A menos de 6 meses. Israel permaneceu no deserto 40 anos e 11 meses, como diz Deuteronômio capítulo 2, e aqui nós estamos a menos de 6 meses deles entrarem em Canaã terrestre. Entrar em Canaã terrestre equivale à entrada do povo de Deus na Canaã celestial. O estabelecimento do Israel em Canaã é o que vale a nosso preparo para o estabelecimento nas mansões celestiais. Números 25 apresenta a última grande apostasia de Israel. Aqui os filhos de Israel se relacionaram com os moabitas. Algo interessante aconteceu aqui, eu quero analisar com vocês. Melquisedeque, você pode me servir um copo de água, por favor? Temos o Melquisedeque em nosso meio, irmãos. Mas esse ele falou que ninguém deu o dízimo para ele e que ele tem mãe e pai, tem genealogia. Então não é o Melquisedeque original da Bíblia, né? Capítulo 25. Irmãos, eu quero falar para vocês do contexto dessa experiência aqui. Deixa eu só dar uma hidratada aqui na garganta. Obrigado, meu amado. Posso deixar aqui? Irmãos, nós estamos falando aqui da última sacudidura. Pena que o tempo é curto para a gente falar sobre muita coisa, mas nós estamos falando aqui de uma última sacudidura. Se tornam doces. Jesus disse assim: eu estarei sobre a rocha quando você ferir a rocha, representando assim a morte de Jesus, a mensagem da justiça pela fé. Por isso que em Números 20, quando Moisés fere a rocha, Deus o repreende. Porque o ato de ferir a rocha, Moisés estava invalidando o sacrifício de Jesus. Porque Jesus já tinha morrido em Êxodo 17, tipologicamente falando. Então a mensagem da justiça pela fé estava no meio do povo de Israel. Quando a gente olha para Números, capítulo 22. Capítulo 22 de Números, verso 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é um povo bendito. Capítulo 23, verso 21, do mesmo livro. Não viu pecado em Israel, pois já não tinha mais maldade em Jacó. Percebam que Deus havia purificado o povo,
mas ainda existia uma coisinha a fazer, uma última grande sacudidura, a fim de que agora mesmo aqueles que tinham de 20 anos para baixo ao saírem do Egito, serem removidos do acampamento, se estivessem ainda com semente de rebelião no coração. Olhem o capítulo 21, a mensagem de justiça pela fé sendo levantada aqui. Verso 5. 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse lugar. Pois aqui nem tem pão e nem água. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Fastio deste pão vil. Isso eles diziam da dieta que Deus estabeleceu para eles, para purificar. Alguém se lembra quais foram os 2 motivos que o Conselho sobre Regime Alimentar diz que foi dada essa dieta para esse povo? Ela fala 2 pontos. Ok? Ela fala, isso poderia estar relacionado, mas ela usa 2 palavras específicas. Remover a insubordinação e a sensualidade. Por isso que foi ministrada uma dieta puramente vegetariana. Remover a insubordinação, porque uma igreja que não pratica reforma de saúde é uma igreja insubordinada, porque as suas paixões estão afloradas, a mucosa gástrica do seu estômago, do seu intestino está irritada, influenciando assim todas as nossas percepções espirituais. Por isso que um homem que vive em adultério, sendo orador da voz da profecia, é tolerado 2 anos. Falta de discernimento, falta de dieta, falta de ter as percepções esclarecidas. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente. Verso 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: pecamos. A mensagem da justiça pela fé vem com uma finalidade: mostrar quem somos e mostrar quem é Deus. Somos pecadores, e Jesus veio para salvar pecadores. Então eles reconheceram os seus pecados, e muitos, não todos, aceitaram a mensagem. A serpente foi levantada na haste. Aqueles que olhavam para aquela serpente eram curados. Aqueles que não olhavam morriam. E é claro que talvez outros que não estiveram envolvidos diretamente ali não atuaram em nenhuma direção, nem em outra direção. Mas o fato é que aqui houve uma grande purificação. E aqui no capítulo 25, voltem aí agora no capítulo 25, nós temos então uma grande sacudidura. Verso 1. 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntou-se, pois, Israel a Baal Peor. Baal sabia que também era um deus considerado parente do deus Sol. Então, se eles adoraram Baal, estavam diretamente adorando o Sol, Sunday, aceitando a mensagem do domingo aqui. Segundo grande conflito, página 588, primeiro parágrafo, fácil de achar. Quais são os 2 pontos que vai unir toda a cristandade nos últimos dias? Junto à bandeira de Satanás. A imortalidade da alma e a santidade do domingo. Aqui nós temos os 2 elementos. Nós vamos ver a imortalidade da alma já já, e a santidade do domingo é eles adorando Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e muitos ali morreram, mais de 24 mil, segundo o verso 9. Irmãos, aqui aconteceu algo trágico, enquanto Israel estava prestes a entrar em Canaã. Olhem comigo o Salmo 106. Salmo 106 comenta aquele capítulo ali. Olhem aí, o Salmo 106. Todos estão lá? Amém ou misericórdia? Amém. Salmo 106. Salmo 106 é um comentário da história de Israel, da saída do Egito. O Sr. White fala que nós deveríamos memorizar esse capítulo, sabia? Para nunca esquecermos a história de Israel. Salmo 106, verso 28 diz: também se ajuntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Irmãos, se a igreja comeu os sacrifícios dos mortos, qual doutrina eles abraçaram ali? A imortalidade da alma. Adorando Baal Peor, que está relacionado ao Deus Sol também. Então nós temos aqui no finalzinho da história do povo de Israel,
abraçando esta falsa doutrina. Olhem isso aqui também no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, todos estão lá? Apocalipse 2. Precisamos ter dedos ágeis, né? Conhecer bem a nossa ferramenta. Amém? É isso aí. Todos os dois dizem amém. Amém. Todos estão lá? Capítulo 2 do Apocalipse. Carta à igreja de Pérgamo. Ok, aqui, deixa eu dar uma explicação para vocês. A igreja de Pérgamo é uma referência à terceira fase da igreja, tá? Do ano 31 em diante. Entretanto, do verso 12 ao verso 17, João relaciona a história da igreja de Deus no segundo século aqui com a história de Israel a caminho de Canaã. Então, quando fala aqui no verso 13 que a igreja de Pérgamo estava assentada no trono, onde estava o trono de Satanás, é uma indicação que Israel, lá em Números 25, se assentou onde? No trono de Satanás. Olha o verso 14 comigo. 2,14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Se lembra? Números 25, doutrina de Balaão. O qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem com os midianitas. Então, Israel ali, biblicamente falando, assentou-se no trono de Satanás. Uma pergunta: Balaão era de onde? Balaão era de onde? Olhem comigo Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio 23. Quantos estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Ou eu estou falando muito rápido? Estou falando rápido? Ou está bom assim o ritmo? Um pouquinho? Deuteronômio 23. Todos estão lá? A pergunta é, irmão Melquisedeque, de onde era Balaão? Olhem aí, ó, capítulo 23, verso 4 diz: porquanto não saíram com pão ou água a receber-nos no caminho, quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para os amaldiçoar. Ele era de onde? Da Mesopotâmia. Olhem o livro de Atos comigo, capítulo 7. Vamos interpretar a Mesopotâmia de maneira bíblica. Todos estão lá no capítulo 7? Sim. Olha, eu estou usando só uma mão e estou indo mais rápido, hein? É sinal que eu acho que eu estou fazendo mais o serviço de casa, hein? Capítulo 7, todos estão lá? Sim. Capítulo 7, verso 2. E ele disse: homens, irmãos, pais, ouve. O Senhor Deus da glória apareceu a nosso pai, estando ele na Mesopotâmia. Estevão, onde é a Mesopotâmia? Verso 4. Então saiu Abraão da terra dos caldeus. Mesopotâmia é a terra de quem? Caldeus. Caldeus. Quem são os caldeus? Os babilônicos. Os babilônicos. Babilônia vai unir toda a cristandade em qual doutrina? Em quais doutrinas? Santificação do domingo e a imortalidade da alma. Do domingo. Balaão, então, defendia a doutrina de onde? De Babilônia. De Babilônia. Balaão era de Babilônia, terra dos caldeus. Caldeia era onde estava sitiada a Babilônia. Então, quando nós olhamos para Números 25, nós temos todos esses elementos aqui conjuntamente acontecendo. Temos adoração ao sol, temos a imortalidade da alma sendo salientada, e em resultado a isso temos uma grande sacudidura acontecendo no meio do povo de Deus, porque eles abraçaram essa doutrina que é uma das piores doutrinas que existe. Irmãos, vocês já pararam para refletir na doutrina da imortalidade da alma? Quantos aqui são pais? Levanta a mão, quantos são pais? Um monte. Quantos aqui que são pais que amam os seus filhos?
E de maneira especial eu vejo que os angolanos amam muito os filhos. Porque eu ando pelo mundo todo e tem lugares que o filho não é tão apreciado quanto aqui, mas dá para ver que vocês amam muito os filhos. Então vocês deveriam amar mais, odiar ainda mais a doutrina da imortalidade da alma. Porque a doutrina da imortalidade da alma lança por terra todo o amor e a bondade de Deus. Se uma alma é boa, ok, mas se a alma não é boa, sofre. Eu não precisei levantar a mão, mas com certeza aqui tem pessoas que têm filhos que deram dor de cabeça, que à noite faziam pirraça, que choravam, que às vezes você estava com a mamãe com dor nas costas, mas o filhinho não está nem aí, quer colo, não está preocupado com a coluna ainda, e por aí vai. Mas mesmo a criança, sendo assim ainda destituída dessas percepções de educação mais acuradas, quantos aqui gostariam de ver esses filhos queimando pelo resto da vida no fogo do inferno? E você assistindo, você sentado ali está o inferno, você assentado, 1 ano, 2 anos, 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos. Quantos pais aqui gostariam de ter essa experiência? Então todos vocês são melhores do que Deus? Segundo a doutrina da imortalidade da alma? Porque a doutrina da imortalidade da alma diz isso. Que a alma que for salva, ok, mas a que não for salva vai queimar por quanto tempo? Pro resto da vida. Eternamente. Então percebam que isto joga a bondade de Deus por terra. Para mim, talvez esse é o argumento mais forte contra essa doutrina, que Deus não vai querer ficar olhando um filho dele queimando pela eternidade. Deus não suportaria isso. Se nós, como seres humanos, não suportaríamos, eu vou mais. Nós, como seres humanos, talvez não suportaríamos ver animais tendo essa experiência. Imagina só você ficar assistindo um cachorrinho ser picado com uma tesoura, cortar a pontinha do rabo e picando ele, arrancar as unhinhas dele com um alicate, depois ir queimando ele levemente com uma chaminha pequena e ficar fazendo isso 1 ano com o pobre do animal. Nem nós, seres humanos caídos, não iríamos conseguir ver isso acontecer nem com um animal. Então como é que Deus vai ver pela eternidade um filho seu queimando? Por isso que essa doutrina ela é diabólica e ela precisa ser combatida. Ela é uma doutrina que expõe a bondade de Deus totalmente. E Israel abraçaram essa doutrina lá na entrada de Canaã. A santidade do domingo remove Deus como o Criador, o autor de todas as coisas, inclusive o Criador do ser humano. Coloca outro em seu lugar. Então a doutrina da santidade do domingo, na verdade, remove Deus do seu posto e coloca Satanás. Porque nós estamos falando de um dia relacionado à autoridade. Então, se Deus tem a autoridade como Criador, e por isso ele institui o sábado, naturalmente, quando Satanás institui o domingo, quem passa a ter a autoridade de criação, da criação? O próprio Satanás, porque ele criara um dia de repouso. Dessa maneira, indiretamente, ele quer dizer que ele foi o criador também do homem. Por isso que existem muitos filmes que Hollywood faz, em que Satanás é expulso do céu injustamente. Tem até uma série agora que saiu, que uma amiga estava me falando, há uns meses atrás, em que Satanás se personifica como ser humano, e ele acaba trabalhando para a polícia, e ele tem uma qualidade, ele não pode mentir. Olha que interessante, só para fazer chacota, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Satanás é o pai da mentira. E tem um outro personagem que interpreta o papel de Jesus, que faz o quê? Que é mentiroso. E no filme, Satanás, personificado um agente policial, defende a humanidade, busca criminosos, e ele olha para as pessoas assim, como ele pode ler o pensamento no filme, e fala tudo que a pessoa é. E ele fala, você não pode ser tão mal educado. Ele, mas é porque eu não consigo mentir. É uma deturpação daquilo que nós sabemos que é a realidade. Então aqui Números 25 justamente traz essa ideia. Satanás induz o povo de Deus a abraçarem a imortalidade da alma e a santidade do mundo. Avancem comigo para Josué capítulo 22. Josué capítulo 22, é a parte central. Mas podem ficar tranquilos que não vai ser a parte mais longa não. Todo mundo aqui cantou muito, fez por merecer, então todo mundo vai poder almoçar. Todo mundo cantou forte.
Todos estão lá em Josué capítulo 22? Sim. Aquilo que foi no passado é o que vai acontecer novamente no futuro. De maneira que Deus pede conta daquilo que se passou. Todas as histórias do passado se cumprirão novamente na história do povo de Deus, agora, nesses últimos dias. Nós estamos aqui falando de uma história interessante. Enquanto batalhavam para conquistar Canaã, a tribo de Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés falou-se para Moisés: Moisés, deixa a gente ficar com a região de Gileade, é uma região tão boa, tão bonita. E aí Josué falou: olha, vocês podem ficar sim. Primeiro vocês vão passar o rio, vocês vão ajudar os seus irmãos a conquistarem toda a terra, expulsarem todos os pagãos que tem ali, e depois vocês podem voltar. Isso demorou 7 anos para acontecer. Então estiveram longe das suas famílias e longe da sua possessão por 7 anos. Conquistaram a terra, cada tribo tinha o seu local, agora era o momento deles regressarem para além do Jordão, para estabelecerem ali na sua terra, em Gileade. Mas quando eles estavam se afastando de Siló, Siló foi onde foi estabelecido o sistema de adoração, o templo foi colocado ali, ou seja, a conferência geral estava em Siló, ali estavam os presidentes, as altas dignidades da igreja. E começaram a voltar então em direção a Gileade. E no caminho pensaram: vamos viver longe da sede de adoração. Então pode ser o caso que nossos filhos percam essa conexão e essa reverência, essa conexão com o centro da adoração verdadeira, porque nós vamos estar longe. Pode ser que no futuro também os filhos das outras tribos que estão aqui no local designado em Siló para adoração não reconheçam os nossos filhos. Então façamos um monumento memorial, algo simples, um monumento memorial. Eles não iam sacrificar nesse monumento, eles não iriam adorar neste monumento, eles não prestariam culto neste monumento. Simplesmente seria um monumento memorial. E eu quero estudar com vocês essa história. Capítulo 22, 2. E disse-lhe: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. E a vossos irmãos, por todos estes anos, 7 anos, até o dia de hoje, não separastes. Antes viestes, cuidando de guardar todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus dá repouso a vocês. Verso 5. Então somente cuide diligentemente de guardar todos os mandamentos do Senhor. Verso 9. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e palavra-chave, separaram dos filhos de Israel em Siló. Essa palavra é chave. Eles se separaram do local designado para adoração, o local oficial para adoração. O verso 10 fala sobre o altar que eles fizeram, e o verso 11. Vamos começar a ver aqui que o negócio vai começar a ficar picante agora. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se a toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para passarem em guerra contra eles. Eles estavam fazendo algo de errado? Sim ou não? Ao edificarem aquele memorial, Gade, Rubens e Manassés fizeram algo de errado? Não. Se separaram. E o texto diz que eles se levantaram contra a guerra. Contra eles em guerra. Uma pergunta. O texto menciona se foi enviado alguém para poder sondar, para saber se as acusações que chegaram eram verdadeiras? Também não. Uma ação imediatista. Chegou uma informação, ninguém se preocupou em buscar saber se essa informação era verdadeira ou falsa, se procedia ou se não procedia, mas simplesmente tomaram a decisão de fazer o quê? Guerra.
derramar o sangue. Verso 12, né? Verso 13. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, Finéias e Eleazar o sacerdote, e 10 príncipes com ele, e cada casa paterna do príncipe, todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça na sua casa, na casa dos seus pais, entre os milhares de Israel. E indo aos filhos de Ruben, Gade e Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhe dizendo: assim diz o Senhor. É assim que está escrito na Bíblia de vocês? Como é que está escrito na Bíblia de vocês? Assim diz a igreja, né? Não assim diz o Senhor. Quando a senhora White comenta isso daqui, ela deixa claro que se não fosse a sabedoria das 2 tribos e meia, teria acontecido um grande morticínio. Porque as outras tribos agiram impensadamente, precipitadamente. Então, se eles tivessem buscado ao Senhor para saber se aquela obra era genuína, qual teria sido a resposta do Senhor? Deixa eles em paz. Eles não estão violando nenhum dos meus preceitos. Podem deixá-los ir. Mas eles tomaram uma decisão precipitada. Assim diz a congregação do Senhor: que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel? Irmãos, eles estão julgando o que aqui? As motivações, as intenções daqueles irmãos, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor. Levaram o nome de que agora? De rebeldes. Levaram o nome de rebeldes. Não era melhor ter perguntado antes? Será que esta mesma injustiça não corre o risco de acontecer hoje? De sermos acusados de dissidentes, de sermos acusados de rebeldes, de sermos acusados de perseguidores da igreja, sem antes se fazer uma cariação, uma observação para saber se realmente as informações procedem? Verso 16, que transgressão é essa? Rebeldes. Verso 17, foi-nos pouco a iniquidade de Peor, se referindo a Números 25, de que ainda hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor. O que eles começaram a fazer agora? Comparar essas 2 tribos e meia com dissidentes constatados. Porque realmente em Números 25 houve uma dissidência constatada. Verso 18, para que hoje deixais de seguir ao Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? E aí no verso 19, se é porém que a terra da vossa herança é imunda, ou seja, o local onde eles escolheram para viver, onde eles estavam, eles falam que é uma terra o quê? Imunda. Lá não tem nada que presta, a adoração que vem de lá não serve. Passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o quê? A estrutura. Aonde está a estrutura, está purificado. Aonde não está a estrutura, é um lugar imundo. E tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar além do altar do Senhor Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante a anátema? Não veio a ira do Senhor sobre a congregação? Agora eles são conectados a dissidentes constatados. Acã, lá Números 25, pessoas que realmente caíram na dissidência, abraçaram falsas doutrinas. E estes irmãos sinceros, que queriam viver uma vida genuína com Deus, são comparados a eles. Será que alguma coisa dessa natureza pode acontecer hoje de novo, ou hoje não acontece mais esse tipo de situação? Eu me lembro que lá em Moçambique, agora, há um mês e pouco atrás que eu fui lá, fizemos uma convocação assim, linda.
tinham muitas visitas, e apareceram 2 pastores lá. E não reconheceram aquele programa. Falaram que não poderiam reconhecer porque não era um programa de Siló, não era Siló que tinha feito o programa, e que aquilo ali não poderia ser um programa aceito, etc. E alguns irmãos estão perdendo a cabeça por causa de um encontro como esse. Espero que nenhum de vocês aqui, a última vez que eu vim, 6 perderam a membresia. Espero que dessa vez ninguém perca, né? Mas aqui começaram a comparar esses homens santos e genuínos com dissidentes consagrados. Verso 21. Então responderam os filhos de Ruben, Gade e Manassés e disseram aos cabeças de Israel: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus de Israel, Ele o sabe. E Israel mesmo saberá se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. E aí ele segue dizendo várias coisas, verso 26, por isso dissemos, preparemos-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto, não para sacrifício, mas ser um memorial para os nossos filhos. Verso 28, para ser um testemunho. Verso 30, ouvindo, pois, Finéias e o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, Gade e Manassés, pareceu bem aos seus olhos. Pareceu bem aos seus olhos. Verso 31. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, Gade e Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Depois de eles terem as informações, constataram o quê? Que na verdade não existia nenhuma irregularidade no que estava acontecendo. E não aconteceu o pior. O Patriarcas e Profetas diz que é porque eles engoliram o orgulho, as 2,5 tribos, e deram uma resposta sábia e branda. E desviou o furor daquelas pessoas. Porque se eles tivessem respondido na mesma altura, quem são vocês para me chamar de rebelde? Vocês é que são os acusadores dos irmãos? Teria acontecido um grande derramamento de sangue ali, às margens de Canaã. O povo recém-assentado na terra prometida iria começar uma grande carnificina entre os próprios irmãos. Simplesmente porque não houve uma intenção de buscar a clareza dos fatos, mas simplesmente houve acusação e retaliação sem antes saber o que de fato estava acontecendo. Irmãos, e isso é algo que a Bíblia diz que vai acontecer de novo, né? Da mesma maneira que no passado aconteceram coisas dessa natureza, novamente vai acontecer. É por isso que nós precisamos estar firmes na rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus. É nessa rocha que devemos estar firmes. Satanás vai sacudir tudo o que tiver de ser sacudido, inclusive o templo. Israel caiu numa série de idolatrias, e nos dias de Jeremias não foi diferente. E Jeremias trouxe severas repreensões no seu capítulo 7, pois o mesmo capítulo 7 diz que eles ofereciam bolos para a rainha do céu, para Iemanjá, que Israel estava sacrificando seus filhos, verso 31, a Moloque. E quando Jeremias trouxe a repreensão, eles disseram: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, nunca vai acontecer nenhum mal conosco. Que palavras de presunção! Ou seja, eu posso fazer a miséria que for, mas se eu estiver no templo do Senhor, estarei seguro. Vocês acham que estas palavras são verdadeiras? Vocês acham que estando no templo do Senhor nós podemos cometer toda sorte de iniquidade e não vamos ter problemas? É um grande engano de Satanás esse. Ele vai sacudir tudo o que tiver de ser sacudido. E nós não vamos ter
segurança em nenhum lugar. Miqueias 3:11 também fala que Sião foi varrida com sangue. E ali os líderes diziam, nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está no meio de nós. Irmãos, Deus não habita onde há o pecado. Deus não habita onde há falta de santidade. Deus não habita onde não há consciência de que nós devemos ser santos diante de um Deus santo. Satanás, ao se aproximar de Jesus, Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, e nada ele tem em mim. Ou seja, Jesus era 100% limpo, de mãos e de mente. E é isso que precisa acontecer conosco. Nós precisamos ser purificados pelo sangue de Jesus, para estarmos preparados para enfrentar as grandes batalhas que o povo de Deus vai enfrentar. Todos nós vamos ser provados ao máximo, independentemente de qualquer coisa. Não vamos poder confiar em pai, em mãe, não vamos poder confiar em pastor, em igreja, não vamos poder confiar em ninguém. Porque tudo vai ser sacudido. Somente o braço do Senhor vai ser o nosso escudo e a nossa fortaleza. É por isso que precisamos ser limpos e lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É a única segurança que vamos ter. Amém? Amém. Eu espero que todos possam